Bom, vamos voltar a falar de assunto de política. Após divergência entre os ministros, o presidente Lula convocou uma reunião com o primeiro escalão. O repórter Bruno Pinheiro traz as informações sobre essa reunião. Bem-vindo novamente, Bruno. Exatamente, Cláudia, essa informação, essa reunião que foi adiantada com exclusividade aqui na Jovem Pan News, inclusive no Jornal da Manhã, a gente antecipava essa informação. Ontem à tarde a agenda de Lula foi divulgada, já incluindo essa reunião amanhã aqui na sexta-feira, numa sala muito ampla com todos os ministros, uma esplanada dos ministérios 60% maior do que a de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Só para a gente entender, então, o que aconteceu. Diversos ruídos, na comunicação sobre a reforma, inclusive algumas reformas. O ministro Lupe chegou a falar que era do interesse do governo em fazer uma reforma. Simone Tebet, que assumiu hoje o Ministério do Planejamento, disse que esteve ao lado de Lula no segundo turno e que nem mesmo no plano de governo existe uma ideia de reforma. O ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, também disse que não é ideia do governo de colocar essa informação, de colocar essa reforma, de levar esse assunto até o Congresso Nacional. Diante disso, os dois ministros refazendo a fala de Lupe. Lupe ficou então como uma informação que era mentirosa. Essa é a maior verdade, a realidade sobre a fala de Lupe, que quando assumiu já disse que a ideia do governo era de fazer essa reforma. Diante desses ruídos e também esse assunto anterior que eu estava contando sobre a ministra do Turismo, essa reunião foi convocada. Uma reunião geral para convocar, fazer um esboço. Qual é o governo que Lula está querendo realizar e vai contar com a ajuda desses ministros que foram nomeados. É claro que com uma esplanada inchada assim como essa, é difícil uma certa comunicação, mas o que Lula quer colocar na cabeça dos ministros é que qualquer decisão que for tomada ou que for alterada, qualquer recado que for repassado a jornalistas ou qualquer tipo de comunicado será emitido diretamente aqui do Palácio do Planalto. As novas decisões serão tomadas aqui na Presidência da República e não diretamente nos ministérios. A ideia era justamente isso. Com quem eu conversei, interlocutores ligados à nova gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, tinha um receio, Cláudia, de que os ministros acabassem ganhando responsabilidades e confiança demais. E com isso, o que iria acontecer? Esses ministros estavam querendo ser muito maior do que o governo de Lula. Era justamente esse receio com Simone Tebet em assumir o desenvolvimento social, que ela iria usar esse instrumento, esse auxílio de R$600 e ficaria muito maior do que o governo Lula. Então, já na tentativa de já cortar esse mal na raiz, como diz um velho ditado, a ideia é uma reunião amanhã. Com uma semana de governo eleito, já vai ter um puxão de orelha nesta reunião de sexta-feira. A gente vai acompanhar, existe a expectativa que um certo instante da reunião será liberado para jornalistas realizar algumas imagens e logo na sequência será fechada novamente, já que é um assunto de interesse interno. A gente vai acompanhar isso tudo numa sexta-feira. Numa sexta-feira já levar um puxão de orelha não é nada fácil, né, Cláudia? Não é nada bom não, né? A gente não espera nunca por isso. Obrigada aí, Bruno. Bom trabalho para você em Brasília. Bom, Diogo Schelp, a gente viu aí essa primeira semana com os ministros anunciados, ontem esse conflito aí nessa fala, houve ruído na fala do Lupe, que é o responsável pela pasta da Previdência, logo depois veio o ministro-chefe da Casa Civil para tentar aliviar um pouquinho essa história, e a Simone Tebet também, inclusive, falou sobre o assunto, e Lula convocando essa reunião, então, amanhã para dar esse puxão de orelha, como o Bruno falou, e alinhar o discurso dos ministros, né? Pois é, Cláudia, pelo visto vai ter muita gente aí que vai passar o fim de semana com dor, né, depois desse puxão de orelha que vão levar. Mas, de fato, a gente precisa lembrar o seguinte, não é só o fator de ser um ministério inchado, né, 37 ministérios aí comparados com o governo anterior, que tinha muito menos. Então, são muitas bocas para dar opinião, né, muita gente para dar opinião. Mas não é só isso, é o fato também de que é um ministério que, até por uma decisão do próprio Lula, por uma intenção dele, tem um caráter um pouco mais diverso do ponto de vista de visões políticas
e projetos mesmo partidários, né? Porque ele, para construir aquela frente ampla que ele disse que queria construir, para construir as alianças que ele pretende ter no Congresso, ele colocou no Ministério, por exemplo, o Lupe, que é do PDT, que tem uma visão do trabalhismo, tem uma visão das leis trabalhistas muito própria, não necessariamente a mesma que o governo pretende adotar. Então isso aparentemente não foi discutido com antecedência, assim como vai ter tem ministros do União Brasil, do PSD, enfim, então MDB, então claro que é preciso alinhar as coisas, e o caminho natural é exigir que todos, antes de anunciar qualquer medida, tenham o aval da presidência e, portanto, também via Casa Civil.